Os tesouros de Davi, Salmo 3. Salmo de Davi, quando fugiu da face de Absalão, seu filho. Você se lembrará da triste história da fuga de Davi, que, saindo do palácio na calada da noite, atravessou o ribeiro de Cedron e foi com alguns seguidores fiéis esconder-se por um tempo da fúria do seu filho rebelde. Mantenha em mente que Davi, neste episódio, é um tipo do Senhor Jesus Cristo. Ele também fugiu. Também atravessou o ribeiro de Cedron quando seu povo estava em rebelião contra ele e, com um pequeno grupo de seguidores, foi para o jardim do Getsêmani. Por sinal, ele também bebeu do ribeiro e depois ergueu a cabeça. Para muitos expositores, este salmo se intitula O Hino da Manhã, que sempre acordemos com confiança santa no coração e uma canção nos lábios. Divisão do salmo. Podemos dividir este salmo em 4 partes de 2 versículos cada. Não podemos entender muitos dos salmos a menos que consideremos atentamente as partes nas quais foram divididos. Não são descrições contínuas de uma cena, mas um conjunto de quadros de muitos assuntos análogos, como nos sermões de hoje, os quais dividimos o discurso em diferentes tópicos. Assim fizemos com esses salmos. Sempre há unidade, mas é a unidade de uma aljava de flechas, e não de uma única e solitária lança. Examinemos agora o salmo sob estudo. Nos primeiros 2 versículos, temos Davi fazendo uma reclamação a Deus, acerca dos seus inimigos. Em seguida, ele declara a confiança que tem no Senhor nos versos 3 e 4. Canta a sua segurança no sono, versos 5 e 6. E, por fim, se fortalece para o conflito futuro, versos 7 e 8. Exposição. Versos 1 e 2. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. No primeiro verso, o pobre pai, com o coração partido, reclama da multidão de inimigos. Se lermos 2 Samuel 15:12, veremos que a conjuração se fortificava e vinha o povo e se aumentava com Absalão, ao passo que as tropas de Davi constantemente diminuíam. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. Eis uma nota de exclamação para expressar o espanto da dor que deixou pasmo e perplexo o pai fugitivo. Infelizmente, não vejo fim para minha desgraça, pois as dificuldades têm aumentado. De início já eram o suficiente para me prostrar, mas vejam só, os meus inimigos se multiplicam. Estando Absalão, meu filho querido, em rebelião contra mim, já é bastante para partir meu coração. Mas Aitofel me abandonou. Meus conselheiros fiéis me deram as costas, meus generais e soldados desertaram seus postos. Como se têm multiplicado os meus adversários. As dificuldades sempre vêm em pencas. Os problemas têm uma família numerosa. São muitos os que se levantam contra mim. Seus exércitos são muitíssimo superiores aos meus. Suas multidões são numerosas demais para eu contar. Recordemos os exércitos incontáveis que atacaram o nosso Redentor divino, as legiões de nossos pecados, as hostes de demônios, os multidões de dores físicas, os exércitos das desgraças espirituais e todos os aliados da morte e do inferno colocarem-se em batalha contra o Senhor dos homens. Como é precioso saber e crer que ele derrotou esses exércitos e, na sua ira, os esmagou com os pés. Aqueles que teriam nos tormentado, ele os levou em cativeiro, e aqueles que teriam se revoltado contra nós, ele os matou. O dragão perdeu o ferrão quando o lançou com força e ímpeto na alma de Jesus. No 2º verso do Salmo, diante do seu Deus amoroso, Davi reclama da pior arma empregada nos ataques dos inimigos e da dose mais amarga das angústias. Muitos, queixa-se Davi, dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Foi o que disseram tristemente alguns amigos receosos, mas foi o que os inimigos exultantemente ostentaram, pois desejavam ver as palavras cumpridas com o extermínio total de Davi. Foi o golpe mais desumano quando declararam que o Senhor o abandonara. Davi tinha consciência de que lhes dera base para tal exclamação,
pois ele cometera pecado contra Deus à plena luz do dia. Lançaram na cara dele o seu pecado com Batseba, dizendo: Sai, sai, homem de sangue e homem de Belial, conforme 2 Samuel 16:7. Simei o amaldiçoou e o xingou na cara, porque era incentivado por quem o apoiava, visto que era o que multidões de homens de Belial pensavam de Davi. Indubitavelmente, Davi sentia que essa sugestão infernal lhe abalava a fé. Se todas as provações que vêm do céu, todas as tentações que sobem do inferno e todas as cruzes que surgem da terra pudessem ser misturadas e comprimidas, não constituiriam prova tão terrível quanto a que está contida nesse versículo. A mais amarga de todas as tribulações é ser levado a temer que não há ajuda para nós em Deus. Lembremos que o nosso bendito Salvador teve de suportar essa tribulação no mais profundo grau, quando exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele sabia muito bem o que era andar nas trevas e não ver luz. Essa era a maldição das maldições. Esse era o vinagre misturado com o fel. Ser abandonado pelo Pai era pior que ser menosprezado pelos homens. Claro que devemos amar este que sofreu essa mais amarga das provações e tentações por nossa causa. Será um exercício delicioso e instrutivo para o coração amoroso marcar o Senhor nas suas agonias, como estas aqui retratadas, porque aqui, e em muitos outros salmos, há muito mais do Senhor de Davi do que do próprio Davi. Selá. É uma pausa musical, cujo significado exato nos é desconhecido. Alguns estudiosos opinam que é uma pausa na música, outros pensam que significa realce a melodia, cante mais alto, coloque a melodia numa tonalidade mais alta, virá um trecho mais nobre, portanto, afine novamente as harpas. As cordas das harpas logo se afrouxam e precisam ser esticadas na tensão apropriada. Claro que as cordas do nosso coração sempre estão ficando desafinadas. Então que o Selá nos ensine a orar. Que o meu coração esteja afinado, como a harpa de Davi em solene som. Pelo menos aprendemos que sempre que virmos a palavra Selá nos Salmos, devemos considerar como nota de observação. Leiamos a passagem que a precede e a sucede com maior seriedade, pois sempre há algo excelente quando nos pedem que façamos uma pausa para meditar, ou quando exigem que elevemos o coração em um cântico de gratidão. Selá. Versos 3 e 4. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele me ouviu desde o seu santo monte. Selá. No terceiro verso, Davi confessa a confiança em Deus. Tu, Senhor, és um escudo para mim. A palavra no original significa mais que escudo. Significa um broquel, uma proteção pequena e redonda que envolve o homem totalmente. Um escudo em cima, embaixo, em volta, por dentro e por fora. Que escudo é Deus para o seu povo! Ele impede os dardos inflamados de Satanás que vêm de baixo e as tempestades das provações que vêm de cima, ao mesmo tempo em que fala que a tempestade interior se acalme. Tu és a minha glória. Davi sabia que, embora estivesse sendo expulso da capital em meio a desprezo e desdém, ele voltaria com triunfo. Pela fé, ele olha para Deus que o honra e o glorifica. Que grande graça é vermos a nossa glória futura entre a vergonha do presente. Há uma glória presente em nossas aflições, se ao menos a discernimos, pois não é pouca coisa termos comunhão com Cristo em seus sofrimentos. Davi foi honrado quando subiu o Monte das Oliveiras chorando com a cabeça coberta, pois em todas essas coisas ele estava sendo semelhante ao seu Senhor. Neste aspecto, aprendamos também a nos gloriar nas tribulações. Tu és o que exalta a minha cabeça. Ou seja, Deus ainda exaltará a cabeça de Davi. Embora minha cabeça se incline de tristeza, em breve eu a levantarei de alegria e agradecimento. Que trinca divina de misericórdia há nesse versículo! Defesa para os indefesos, glória para os menosprezados e alegria para os desconsolados. Não há que duvidar que estamos certos em dizer que não há outro, ó Jesurum, semelhante a Deus. Verso 4.
com a minha voz clamei ao Senhor. Por que ele diz com a minha voz? Claro que as orações silenciosas são ouvidas, mas os bons descobrem que, mesmo em segredo, eles oram melhor em voz alta do que quando não proferem nenhum som vocal. Talvez Davi estivesse pensando assim: os meus inimigos cruéis clamam contra mim. Eles erguem a voz, então erguerei a minha, e o meu clamor se elevará acima de todos eles. Eles clamam, mas o grito da minha voz extremamente angustiada perfura os céus, e é mais alto e mais forte que todo o barulho que fazem. Pois há alguém no santuário que me ouve do sétimo céu. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. As respostas às orações são alimentos doces para a alma. Não precisamos ter medo de um mundo que nos olha com olhar de reprovação e desdém, enquanto estivermos nos alegrando em um Deus que ouve as orações. Temos aqui outro selá. Descanse um pouco, ó crente, sob a provação, e dê à aflição um ar mais leve. Versos 5 e 6. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. No quinto verso, a fé de Davi o capacitava a deitar-se. A ansiedade o teria mantido a andar de um lado para o outro, esperando pelo inimigo. Ele conseguia dormir, e dormir em meio às dificuldades e cercado por inimigos, como diz o Salmo 127:2, pois assim dá ele aos seus amados o sono, ao sono da arrogância. Que Deus nos livre, ao sono da confiança santa. Que Deus nos ajude a fechar os olhos para dormir. Mas Davi diz também que ele acordava. Alguns dormem o sono da morte, mas aquele que, embora exposto a muitos inimigos, reclinava a cabeça no seio do seu Deus, dormia feliz sob a asa da providência em doce segurança, na qual depois despertava. Porque o Senhor me sustentou. A doce influência das Pleiades da promessa brilhou sobre o dormente e ele despertou consciente de que o Senhor o guardou. Um excelente ministro observou muito bem: esta quietude do coração do homem que vem pela fé em Deus é obra de qualidade superior do que a decisão natural proveniente da coragem varonil. Trata-se da operação da graça do Espírito Santo de Deus que sustenta o homem acima da natureza. Portanto, o Senhor tem de receber toda a glória por causa disso. No verso 6, afivelando a couraça para a batalha do dia, nosso herói canta: não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Observe que ele não tenta subestimar o número ou a sabedoria dos inimigos. No seu cômputo são 10 milhares de pessoas, que na sua ótica o perseguem como caçadores habilmente cruéis. Todavia, ele não treme, mas olha o inimigo na cara, pronto para a batalha. Pode não haver meio de escape. Podem me cercar como o servo é cercado por um círculo de caçadores. Podem me cercar de todos os lados, mas no nome do Senhor, eu me arremessarei sobre eles, furando o cerco. Ou, se eu permanecer no meio deles, não me ferirão. Serei livre em minha própria prisão. Mas Davi é muito sábio para aventurar-se na batalha sem oração. Ele se entrega aos joelhos e clama em voz alta ao Senhor. Verso 7. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. Vemos aqui que a única esperança está no seu Deus, mas a confiança é tão forte que ele percebe que só resta ao Senhor levantar-se para salvá-lo. Basta o Senhor levantar-se e tudo ficará bem. Ele compara os inimigos a animais selvagens e declara que Deus lhes quebrou as mandíbulas de forma que não podem lhe fazer mal. Quebraste os dentes aos ímpios. Ou então ele alude às tentações peculiares às quais ele estava exposto. Eles falaram contra ele. Deus então os golpeou no queixo. Era como se quisessem devorá-lo com a boca. Deus lhes quebrara os dentes e deixou que dissessem o que quisessem, pois as mandíbulas desdentadas já não podiam devorá-lo. Alegre-se, crente, pois você tem de enfrentar um dragão cuja cabeça está esmagada e inimigos cujos dentes foram arrebentados da mandíbula. Verso 8. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Esse versículo contém a parte essencial da doutrina calvinista.
Pesquise a Bíblia e, lendo-a com a mente aberta, você ficará convencido de que a doutrina da salvação, somente pela graça, é a grande doutrina da Palavra de Deus. A salvação vem do Senhor. Este é um ponto acerca do qual lutamos diariamente. Nossos oponentes dizem: a salvação vem do livre-arbítrio do homem. Se não vem do mérito humano, vem pelo menos da vontade humana. Mas sustentamos e ensinamos do início ao fim que a salvação, em cada uma das suas minúcias, vem do Deus Altíssimo. É Deus quem escolhe o seu povo, chama-os pela graça, motiva-os pelo seu espírito e sustenta-os pelo seu poder. Não é do homem, nem pelo homem. Não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Romanos 9,16. Que todos aprendamos esta verdade experiencialmente, pois a carne e o sangue orgulhosos jamais permitirão que o aprendamos de outro modo. A última frase declara nitidamente a peculiaridade e especialidade da salvação. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Nem no Egito, nem em Tiro, nem em Nínive, a bênção do Senhor foi sobre o povo escolhido, comprado pelo seu sangue e amado para sempre. Selá. Eleve o coração e faça uma pausa para meditar nesta doutrina. Sobre o teu povo seja a tua bênção. O amor divino, distintivo, diferenciado, eterno, infinito e imutável é tema de adoração constante. Pausa, minha alma, deste selá e considera o teu interesse na salvação de Deus. Se pela fé humilde tu puderes ver Jesus como teu por sua fria graça para contigo, se esta maior de todas as bênçãos estiver em ti, então te levantas e cantas. Levanta-te, minha alma, adora e maravilha-te. Pergunta, por que tal amor por mim? A graça me colocou na família do Salvador. Aleluia! Agradeço-te eternamente.